Olá, leitores e seguidores Polar, que é Marcelo, seu vendedor de livros Polar, no hall da editora Polar, com o Américo Sombra. Tudo bem, Américo? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo ótimo, muito bem. Que bom. Aqui os nossos queridos leitores que nos veem através desse canal do YouTube, muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom dia, amigos e amigas. Bom, gente, eu tenho uma pergunta, vocês já devem ter ouvido, mas, Américo, o que motivou você a publicar o Plotino, o Próclo, o Corpus Hermético, Shakespeare, o Zorra? Enfim, é uma coisa que. Qual a motivação profissional, como editor, como pessoa? Por que publicar esses livros? A minha decisão de publicar essas grandes obras da sabedoria do Ocidente em especial foi porque quando eu comecei a minha busca do conhecimento, desse conhecimento que ele é veiculado pelas grandes tradições espirituais, as grandes tradições de sabedoria, eu tinha 23, 22, 23 anos, 24 anos, e eu percebi que os textos mais importantes da tradição espiritual ocidental ainda não estavam disponíveis em língua portuguesa, né? Eu fui me formando de maneira autodidata nas línguas que eu precisava para ter acesso a esses textos, primeiro espanhol, depois francês, depois inglês. Com isso já me abriu a possibilidade de ler todos esses grandes textos que já estão disponíveis há muito tempo, é claro, nessas outras línguas, especialmente no inglês e no francês. E os textos que me pareciam ser os mais fundamentais para dar os fundamentos mais sérios e mais definitivos para uma cultura brasileira que estava totalmente desprovido dessas raízes culturais que podem dar referências para a construção de uma civilização, e que estavam ainda indisponíveis na nossa língua. Quando eu encontrava algumas dessas obras, como foi o caso do Jacob Böhme, que foi o primeiro grande autor, junto com o Zohar, o livro do Esplendor da Cabala, foram as duas maiores fontes de conhecimento revelado da cosmogonia, da teogonia tradicional, da explicação minuciosa e séria de como toda a estrutura do mundo ela é manifestada a partir do primeiro princípio, né, de Deus enquanto além do ser, Deus enquanto ser, e a partir de Deus enquanto ser, como Deus, ser e Pai da criação, manifesta o primeiro mundo, depois cria os três mundos seguintes, né, para se autoconhecer e para ser revelado e amado como o bem supremo. Eu me coloquei esse dever de trazer para o português e publicar essas obras que eram ainda inacessíveis para o público brasileiro, que não tinha a possibilidade de ler nessas línguas estrangeiras, né? E foi por isso que eu abri a Polar como uma missão cultural, né, para ajudar o Brasil a dar um salto civilizatório, e para dar esse salto, sem dúvida, para mim era sempre muito claro que era preciso voltar ao passado, onde está o conhecimento mais amplo e mais profundo sobre o sentido da vida humana, né? As respostas principais, que são de onde a gente veio, de onde o ser humano veio, o que o ser humano é e para onde o ser humano vai, qual é a finalidade da vida humana. Essas respostas elas só estão explicadas de maneira precisa e clara e definitiva nesses grandes textos da sabedoria do Ocidente. Do Oriente também essas respostas elas estão disponíveis, mas
como raízes da nossa cultura brasileira, né? Elas são fundamentalmente as matrizes da sabedoria do Ocidente, do Meio Oriente, do Ocidente. Me pareceu muito mais urgente trazer esses textos da sabedoria ocidental ainda inéditos. O Plotino também, tragicamente, até a publicação da Polar, que aconteceu no ano 2000, não havia nada de Plotino em língua portuguesa. Aqui não é uma edição completa. O Plotino escreveu 54 tratados, mas aqui temos 12 tratados. E até essa edição da Polar, não tinha havido nenhuma pessoa com a compaixão suficiente pela humanidade brasileira para compartilhar essa que é uma das grandes luzes da sabedoria ocidental, que é o Plotino, e depois toda a escola neoplatônica também, né? Mas ele é considerado o pai do neoplatonismo. Não necessariamente ele é o pai, mas ele é um dos nomes principais da retomada da reflexão sobre os ensinamentos de Platão, no século II, século III depois de Cristo. E é uma luz fulgurante o Plotino, assim como o Jacob Boehme dentro do cristianismo, o Zohar na tradição judaica, conhecida como Kabbalah. E como uma tragédia para o Brasil, esses textos eram inexistentes, né? Então é por isso que eu fiz e faço como uma obrigação, né? Como essas obras iluminaram o meu caminho, elas deram para mim as respostas que eu buscava, respostas definitivas, né? Eu tinha a certeza de que daria essas respostas para muitos outros brasileiros e muitas outras brasileiras que tinham a mesma necessidade de respostas realmente sérias, né, sobre o que, afinal, nós estamos fazendo neste planeta Terra, né, neste corpo que a gente habita. E quando você fala, eu lembro que nós já tivemos a oportunidade outras vezes de falar sobre esse assunto, né, do ineditismo na língua portuguesa, ou seja, nós estamos falando então, por exemplo, de Jacob Boehme, um sapateiro iletrado do século XVI, um homem que o pároco da sua pequena cidade escandalizou quando recebeu os manuscritos de um amigo, né, que tomou os manuscritos e os copiou, e ele ficou então mais ou menos 5 anos sem escrever. Então, nem em Portugal isso, ou seja, nem o país que nos colonizou, né, traduziu. E logo após a morte de Boehme, os ingleses já tinham, né, logo no mesmo século do seu falecimento, ou seja, no final do século XVII, já tinham a obra traduzida em inglês, e isso não estava ainda em português. Então, por assim dizer, desde o século XIII, né, mais ou menos, quando o português podemos considerar, acho que, como um idioma, né? Então, esse ineditismo, ele toca essa esfera, essa amplitude, né? Não é que não há no Brasil, não há em português. Não há em português. Então não havia Plotino em português, nem em Portugal. Não havia Jacob Boehme em português, nem em Portugal. Não havia o Zohar em português, nem em Portugal. O Corpus Hermeticum, que é outro texto fundamental para se compreender a história do Ocidente e para se compreender a estrutura do mundo, a estrutura da natureza humana, né? Não existia em português. Existia uma edição, sim, em português pela Emos, mas é uma edição que não foi feita como deve se fazer uma edição de uma obra que tem essa magnitude, essa profundidade, essa importância para a história e para as almas do Ocidente. Aqui nós temos as edições, é uma edição completa do Corpus Hermeticum. É uma edição completa do Corpus Hermeticum, que acrescenta um texto que não tem na edição da Emos, e temos um trabalho editorial e de tradução muito superior àquele realizado na década de 80 pela Emos,
que publicou uma boa parte dos tratados. Você viajou, pelo que eu sei, você viajou para Alexandria, você ficou lá escrevendo as notas de rodapé e finalizando as pesquisas, é isso mesmo? É. Eu fui para o Egito no fim do ano de 2017 para terminar de escrever as notas e a minha introdução ao corpus hermético, porque tinha ainda algumas respostas que eu não tinha encontrado, que me pareciam muito importantes para compartilhar com o público brasileiro, uma edição séria do corpus hermético aqui no Brasil, e eu decidi então ir para lá, para entender melhor, afinal, quem é esse personagem venerável Hermes Trismegistus, né? E entender melhor o contexto do aparecimento do corpus em grego nos séculos 12 e 13 depois de Cristo, entender melhor aquele ambiente, né, que permitiu a passagem de uma tradição egípcia para a língua grega, para depois poder ser difundido nos séculos seguintes para fora da cultura do Egito, que já estava numa decadência. A cultura egípcia antiga já estava nos seus últimos momentos antes de se encerrar. Bom, gente, obrigado, Américo. Obrigado. Eu vou encerrar por aqui essa conversa com o Américo. Você viu que ele falou, né, dessas obras incríveis, né, desse Jacob Boehme, falou de Zohar, de Hermes Trismegisto, falou de Plotino e daquilo que motivou ele como editor a trazer esse conhecimento em português. Enfim, então eu espero que vocês aqui do canal tenham gostado de conhecer esse amigo, essa pessoa especialíssima, e escreva nos comentários de quais livros vocês querem saber aqui no canal. A gente vai sentar e vai conversar sobre cada um deles, vamos bater esse pequeno papo e vamos saber um pouquinho mais. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado, Américo, por esse papo, obrigado pelas joias. E olha só, eu consigo segurar, olha, mais de 2000 anos na mão, Américo, de conhecimento, não é? Veja só, hein? Século 3... Século II. Eles estavam juntinhos ali, né? Eles estavam juntos, acontecendo juntos. Isso é engraçado da gente ver. A gente vai falar do Zohar. Nós vamos ter oportunidade. Então é isso. Até já. Obrigado, Américo. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. É só... Bom, vocês sabem, né? Colocar o sininho e aí as notificações chegam direto no e-mail. A gente vai estar sempre avisando. Até já.